Há uns 10 anos, mais ou menos, nós tivemos a presença de um missionário que estava na África por mais de 20 anos. Ele nos contou uma história interessantíssima que faz parte da cultura de uma tribo indígena na região onde ele estava trabalhando. Segundo ele, todo adolescente que completasse 14 anos, ele tinha que passar por um teste e a partir desse teste ele era recebido então na aldeia como um homem, como um adulto formado. E o teste é muitíssimo intrigante. Então eles tapavam os olhos do adolescente, pegavam esse adolescente e andavam durante muito tempo dentro da floresta. E o teste é que ele deveria passar a noite sozinho em um lugar, se defender, para que quando ele voltasse, ele pudesse então ser recebido como homem na tribo. Agora imagine, 14 anos, num lugar que ele não conhece, sozinho, animais ferozes, e esse menino de 14 anos lá, a noite toda, sozinho. Bem, então eles chegam, deixam o menino lá, o menino tira a venda dos olhos e eles saem. Então, ele se prepara para passar a noite. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele tinha que permanecer vivo. Ele tinha que se proteger. Ele tinha que ser o dono do seu próprio eu, do seu próprio corpo, de verdade naquela situação. Não tinha pai, não tinha irmão, não tinha ninguém que pudesse, na verdade, fazer isso por ele. Então, a criança, o que ela sabe é isso. Ela está ali e ela tem que passar a noite sozinha. E ela fica lá. Durante a noite, ela ouviu, obviamente, vários barulhos, vários sons. E as crianças, os adolescentes, ficam, na realidade, temerosos, ficam assustados. Alguns sobem em árvores, outros se escondem atrás dela, outros pegam o que tem na mão para tentar se defender de alguma forma. Seja como for, é uma sensação e uma experiência horripilante, terrível e difícil. Principalmente levando em conta que eles só tinham 14 anos. Mas bem, então, quando chega amanhã, os filhos que estavam passando pelo teste, então, eles saem daquele lugar para se encontrar, então, em algum ponto com o chefe da tribo, com os outros homens, com seus pais. Mas interessante é o que o missionário contou para a gente a partir desse ponto. Esse foi o momento chave, a coisa linda de toda essa história. É que todos os adolescentes chegavam perto dos seus pais para dizer para eles a experiência que eles tiveram. Os sons e barulhos de animais ferozes durante toda a noite. E eles diziam, mas de algum modo nenhum desses animais se aproximavam de nós. Então ele conta a história que ele ouviu um jovem, um adolescente contando para o pai. Pai, eu ouvi, tinha uma onça perto da gente, estava muito próximo ali e eu estava com muito medo. Mas ela se afastou. O que aconteceu? Eu não entendi. Então o pai vai revelar algo que essa criança, que esse adolescente não pode contar para mais ninguém. O pai disse assim, meu filho, todos aqueles animais que você viu aproximar-se de você, mas não chegavam próximo a você, que você ouvia o barulho e de repente você não ouvia mais nada, é porque eu, o seu pai, estava em uma árvore muito próximo a você, com o meu arco e com as minhas flechas, e eu não permitiria que nenhum animal chegasse próximo a você. Então veja, querido, que essa história me faz pensar naquilo que Deus faz com a gente. Às vezes nós estamos no escuro, às vezes nós nos sentimos sozinhos, às vezes nós estamos em lugares de extremo perigo. Às vezes, a única coisa que a gente pensa é, dessa noite eu não passo, desse lugar eu não saio vivo. Pois bem, essa lição ela é maravilhosa, porque ela está dizendo para a gente isso aqui. Se esse pai desse menino índio, desse menino africano, estava a noite toda protegendo o seu próprio filho, querido,
Pense bem, você acha que o seu Deus, nos momentos mais escuros, nos momentos mais tenebrosos da sua vida, você de verdade crê que o seu Deus não estará contigo? Não, o seu Deus estará contigo, o seu Deus estará lá, porque o nosso Deus é aquele que nos esconde debaixo da sombra das suas asas. Se você está de verdade escondido em Deus, nada que fuja do plano do Senhor vai alcançar você. A história que Ele tem, o que Ele está fazendo, tudo que Deus projetou para ti, você vai experimentar na íntegra, porque afinal de contas, o teu Deus, Ele é o guarda de Israel. Você se lembra dessa linguagem do salmista? Aquele que não dorme, aquele que protege, aquele que vigia, aquele que está próximo. Pois bem, a mesma experiência que esse jovem africano, que esse adolescente, ele teve, é a mesma experiência que eu e você temos a vida toda. O nosso Deus, mesmo que nós não estejamos ouvindo a sua voz, mesmo que nós não estejamos vendo as suas flechas de fogo que nos protegem contra todos aqueles que tentam acabar com a nossa história, mesmo que nós não possamos estar ouvindo nenhuma mensagem, mesmo que a visualização não exista, mesmo que o sentimento não exista, Deus está lá. Uma das coisas mais impressionantes na vida de pessoas que são cristãs é que a fé, ela não funciona como algumas pessoas pensam. A fé, ela é muito mais poderosa, muito mais sublime e muito mais complexa do que algumas pessoas, na verdade, cogitam. Pois a fé verdadeira, ela acredita sim que Deus pode livrar. A fé verdadeira, ela acredita sim que Deus pode cuidar. Ainda que Deus não seja obrigado a fazer nada disso por nós, a fé verdadeira acredita que Ele faz isso. Mas tem uma coisa que as pessoas às vezes não compreendem. É nos momentos de dificuldade, a gente tem a impressão de que Deus não está perto da gente. Essa fé um cristão não pode ter. Porque o cristão verdadeiro, ele sabe que mesmo que ele passe pelo vale da sombra da morte, Deus estaria com ele. Está escuro? Deus está com você. O inverno da vida está rigoroso? Deus está com você. Você não sabe exatamente o que vai fazer durante toda a noite para permanecer vivo? Deus está com você. Disseram para ti que não tem mais jeito? Deus está com você. Do mesmo jeito que o pai daquele jovenzinho estava durante toda aquela noite, aquela madrugada, na floresta, protegendo, o nosso Deus está na floresta existencial, guardando a mim, guardando a você e tudo que é peculiar a ti, porque o nosso Deus é Deus presente, é o Emanuel, é aquele que tem prazer em se tabernacular onde os seus filhos estão. Teu Deus nunca te deixará sozinho.